Boa noite, estimados irmãos e irmãs, amigos presentes de perto e de longe. Bem-vindos mais uma vez ao nosso momento de estudo bíblico. Sempre às terças-feiras, falando sobre pontos da nossa teologia, das nossas doutrinas. E temos estudado, nesse momento, sempre temas voltados para a teologia e a nossa identidade luterana. O tema desta noite vai falar, é a tese 93 do projeto dos jovens, né? 95 teses para a igreja hoje. A tese 93 fala sobre o diabo, né? E é importante nós conhecermos, quem ainda não conhece, né, pontos de vista e como nós nos identificamos diante desse posicionamento confessional. Eu sou o pastor Erison Lima Ferreira, da Congregação Cristo para Todos de Campo Grande. Também aqui comigo, nosso estagiário Mailer Goes da Silva, da Congregação Cristo de Duque de Caxias e Castelo Forte de Campos Elíseos. Sejam todos vocês bem-vindos nesta noite de estudo bíblico. Queremos começar o nosso estudo invocando a presença e a companhia do nosso Deus e o fazemos em oração. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Senhor Deus, bondoso e amado Pai, te damos graças e louvor, porque és o único Deus soberano. Tu és aquele que não apenas nos criou, mas, diante da obra maligna de Satanás, nos resgataste pelo santo e precioso sangue de teu amado Filho Jesus Cristo. E pela ação do Espírito Santo, nos reveste dessa justiça e nos dá as armas necessárias para enfrentarmos os nossos inimigos neste mundo, a fim de que a nossa vida seja um testemunho constante da tua vitória e cuidado sobre cada um de nós, até que chegue o dia do grande amém. Fica conosco nesta noite com teu Espírito, pois assim afirma: onde 2 ou 3 reunidos em teu nome estiverem, ali te fazes presentes entre eles. Assim, Senhor, cremos e invocamos a tua presença entre nós. Amém. Muito bem. Amém. Gostaria de convidar o Mailer para nos dirigir um momento de louvor. E o hino desta noite, o primeiro hino, será o hino de número 189 do nosso cancioneiro Louvai ao Senhor. Eu só confio no Senhor. Calma aí que eu vou ter que trocar de microfone. Uma pausa para nossa recomposição técnica. Isso eu pensei que lá era melhor, mas eu vou ouvir 2 vezes e vai ficar ruim. Pois é. Quando estiver pronto, eu falo. Só confio no Senhor, que não vai falhar. Eu só confio no Senhor, sigo a cantar. Se o sol chegar a escurecer e o céu tocar, eu só confio no Senhor, que não vai falhar. Posso confiar, que lá no céu, Deus vai me dar. Se o sol chegar a escurecer e o céu mudar, eu só confio no Senhor, que não vai falhar. Confiando no meu Senhor, eu não temo mal. Confiando no meu Senhor, tenho passear. Se o mal me der tanto faz, nele confiarei. Pois a Deus me Ele é meu Deus. Agora sou feliz, agora
eu sou feliz. Como sou feliz, como sou feliz. Se o mal me der tanto faz, ele comprarei. Pois mais Jesus peguei, ele é meu bem. Se o mal me der tanto faz, ele comprarei. Pois a Jesus me peguei. Ele é meu bem. Muito bem, muito obrigado, Mailer. Obrigado por esse momento de louvor. Nós ainda cantaremos mais alguns hinos ao longo do nosso estudo. E como vocês puderam ver aqui, né, o tema do nosso estudo hoje fala sobre essa temática, né, da tese 93, O Diabo é. Né? O que é o diabo? Ele é fantasia? Ele é algo real? É algo que nós precisamos temer? É algo que nós podemos desprezar? Algo insignificante? Né? Nós vamos verificar isso hoje em alguns textos que o projeto nos aponta, né, essa tese nos aponta. E antes de nós começarmos, de fato, a conversarmos, eu gostaria de compartilhar com vocês um pequeno vídeo. Né? Não sei se depois vai dar certo isso aí na internet, a gente talvez corte, mas é porque acredito que tenha direitos autorais, mas é de uma campanha, deixa eu colocar aqui, é de uma campanha publicitária para a educação lá no Rio Grande do Sul, isso lá por volta dos anos 2008, né? Um programa para a redução da violência contra crianças. E aí eu gostaria de mostrar para vocês, só para a gente começar nosso bate-papo, e vocês darem a sua opinião, tá? Então, o nosso tema hoje, o nosso estudo bíblico, é esse, né? O diabo é. E eu vou mostrar aqui, então, o videozinho para a gente conversar. Maltratar as criancinhas é coisa que não se faz. Mesmo sendo o diabo, disto nem eu sou capaz. Malvadeza com crianças? Não, não! Isso só pode ser coisa do tal do bicho-papão. Peraí, vai devagar, cuido bem dos meus papõezinhos. Criança maltratada é coisa da bruxa malvada. Que calúnia, minhas bruxinhas, trato bem. É assim, nunca se esqueça. Isso só pode ser coisa da mula sem cabeça. Mentira deslavada, minhas mulhinhas sem cabeça sempre foram bem tratadas. Ai de quem intrometa, quem assusta as criancinhas é um boi da cara preta. Não admito que falem que eu maltrato os meus boizinhos. Eu sempre dei a eles muito amor e carinho. Não seja um monstro, por isso vamos cantar. O amor é a melhor herança, cuide da criança. O amor é a melhor herança. Muito bem. Voltando para cá. Diante do tema do nosso estudo, né, que a gente pergunta aqui, o diabo é. Diante desse vídeo que nós acabamos de mostrar, dá para afirmar alguma coisa ou entender um pouco a proposta do que essa campanha publicitária tentou trazer para nós? Quem gostaria de, talvez, trazer a primeira palavra? O que vocês acham de uma campanha dessa no seu jornal, na sua TV, ao meio-dia, 2 da tarde, qualquer hora do dia, porque isso não tinha restrição de horário? Posso falar? Pode falar. Eu entendi a ideia da campanha, né, de escolher essas figuras, digamos, horrendas, para dizer que a maldade contra a criança, a maldade infantil, é algo mais horrendo ainda. Só que eu achei meio controverso. As figuras foram escolhidas porque é justamente o contrário, né, porque o diabo totalmente vai aprovar e muitas vezes incitar essa depravação no homem,
o que leva ele a fazer tais atos, né? E as outras figuras folclóricas que apareceram ali fazem exatamente quase o mesmo com as crianças. Eu acho que não foi bem encaixado. E a figura do diabo não foi bem colocada. Acho que não acertaram nessa parte. Uhum. Mais alguém? Só para coletar informações iniciais. Essa campanha, em 2008, depois quando eu fui procurar a pesquisa para hoje, apresentou como se fosse repetido de novo em 2013. Eu não sei se de fato em 2013 repetiram a campanha. Eu fiquei no Rio Grande do Sul até 2010, né? Então eu lembro ainda que em 2008, quando essa campanha foi divulgada, teve uma repercussão muito acentuada, negativa, especialmente pelos grupos protestantes, né? Os evangélicos de uma maneira geral. Acho que outras famílias mais conservadoras também, mas eu lembro de que houve uma grande manifestação, até mesmo em jornais, outros jornais, lógico, né? Que isso aí é de uma empresa de comunicação de massa, e a respeito disso, né? Por que estarem incentivando, que tipo de mensagens subliminares estariam presentes numa campanha dessa, né? Mais alguém tem alguma opinião? Talvez aí, não sei, Beto, Soraya, Josélio, o Mário. O Mário acho que conheceu hoje também, eu mostrei para ele mais cedo. Alguém mais gostaria de dar um pontapé inicial? Seria um exagero, uma manifestação contrária dos evangélicos acerca de uma campanha dessa que traz um incentivo, de fato, não maltratem os seus filhos, né? Não aprovando a violência contra a criança. Seria um exagero dos crentes em se manifestar contrário a essa campanha? Poderia ter sido usado uma outra figura, outro tipo de abordagem? Mateus já manifestou a posição dele. Mais alguém? Não vou falar que não tenho conhecimento. Eu vi o vídeo assim, não sei. Certo, Antônio. Pastor, desculpa aí, eu tô vendo um negócio de serviço aqui, aí eu tive que dar uma saidinha. Tudo bem. Tá? Sim, Antônio. Eu digo, eu ouvi pela primeira vez. Tá certo. Mas que bom que vocês, né, viram hoje pela primeira vez, alguns já começam a formar alguma opinião, né? Eu vou pegar então aqui, depois eu vou comentar a minha opinião sobre isso, é apenas também uma opinião, né? E ela é passível de crítica. Mas eu quero colocar aqui o nosso estudo hoje e entender ou observar com vocês o que os jovens discutem nesta temática, quando afirmam, então, o diabo né? Apenas aqui para iniciar e abordar todos que estão acompanhando, nós temos visto esses temas já ao longo dos nossos estudos, e hoje, estamos chegando já ao final, falta mais 2 temas ainda para a gente falar. Um já foi tocado, de certa maneira, escatologia, na tese 87, mas vamos voltar a ele mais à frente com a tese 95 também. E olhando então agora, o diabo o que os jovens dizem, né? Como os jovens se posicionam acerca do diabo, né? O diabo, cremos que o diabo existe, tá? O diabo existe, portanto, ele é real, tá? Ele é um dos nossos inimigos na batalha espiritual, juntamente com o mundo e a nossa carne. Então, ele é um inimigo? Sim. Ele é real? Sim. Ele é o único inimigo? Não. Tá? Nós, cristãos, temos outros inimigos, outros aliados do diabo, né, que militam contra o espírito. A palavra do Senhor nos diz isso. Militam contra o nosso espírito e contra a vontade de Deus em nos manter firmados na sua palavra. Muito bem. Mas o diabo, diz os jovens, né? O diabo não tem todo esse crédito que o universo pentecostal o dá. Podemos conversar um pouquinho sobre isso, né? O diabo é a personificação do mal.
o inimigo número 1 de Cristo e de sua igreja, mas já foi derrotado e já está amarrado. Nos relacionamos com ele evitando os extremos de dar-lhe muito crédito e assim nos assustarmos à toa, ou de esquecermos de seus ataques e assim ficarmos vulneráveis. Então, essa é a tese número 93. Só expor aqui um pouquinho maior. Quem quiser tirar uma foto, pode tirar uma foto. E nós voltamos, então, aqui para a nossa janela compartilhada. Muito bem. O diabo, de fato, existe. E antes de entrar no texto, e eu vou me perder lá com essa campanha, né? A campanha, então, ela propôs que o diabo, ele é, como o Mateus mesmo colocou, e essa foi a minha crítica na época, né? Ele apresenta ali uma série de figuras, né, da mitologia, não, do folclore brasileiro, certo? E a minha crítica foi assim, peraí, quem está nessa equipe? Deixa eu ver se eu consigo voltar aqui, voltar um pouquinho só, que tem que... Cadê? Aumenta. Aqui tem, pronto. Quem está aqui, acho que vocês estão vendo, né? Aí vocês conseguem ver, certo? Isso, não conseguem ver não. Vamos ver agora aqui. Pronto. Quem nós temos aqui? De um lado, logo aqui na ponta, né, esquerda, temos a mula sem cabeça. Pergunta, mula sem cabeça é real? Não. Não. Não é. É a história que quem contava para nós? Nossa avó, né? Nossos pais. Por que contavam essa história da mula sem cabeça? Pra criançada ficar com medo e criar uma certa obediência. Bom, vou saltar aqui, intencionalmente, o Boi da Cara Preta. Quem conhece a musiquinha? E qual o propósito da musiquinha? Boi, 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 boi da cara preta, pega essa criança que tem medo de careta, né? Não é assim? É isso aí. Ele existe? O boi existe, o da cara preta não sei. Boi com cara preta também existe, com chifre e tudo. Mas ele é esse monstro que vem nos assustar à noite, nos nossos sonhos, pra gente dormir e não ficar com medo? Não. Não. Vou pegar outra figura aqui. O bicho-papão, ele existe? Não. Não, também não. Também não. Mas que histórias nós conhecemos do bicho-papão? Quem nos contou e por que contavam essas histórias para nós? Nossos pais, muitas vezes, né? Eu vejo como uma espécie de instrumento, muitas vezes, para obediência, né? Para você dormir, para você não fazer certas coisas, né? Uma coisa psicológica. Isso. Para intimidação e para obediência, certo? Obediência mediante o medo. Então, esses aqui. Bruxa. Bruxa é real. Certo? Claro. Pessoas, homens, mulheres, bruxas e bruxos existem, certo? Sim. Ou é mítico também? Na verdade, pessoas que entregam a alma a Satanás, justamente, que estamos tratando aqui. Isso. E o diabo? O diabo, ele é uma figura mítica, ele é uma figura real? Real. Diante desta campanha passada para crianças, em que eu tenho aqui pelo menos 3 figuras que, de maneira unânime, reconhecemos que são míticas, né? Fazem parte do folclore, especialmente aí no nosso período infantil, quando os nossos avós, nossos pais nos contavam histórias para nos assustar ou para uma obediência forçada pelo medo. Esses elementos, né, a mula sem cabeça, o boi da cara preta e o bicho-papão, estavam presentes, né? A bruxinha, a bruxa, né, nós sabemos, são pessoas reais, né? Não aparece ali como uma figura tão caricata assim, mas ela está aqui com essa intenção. Ela vem caricata como alguém que vai cuidar das suas bruxinhas, né, das suas filhinhas. Olha que isso funcionava, hein? Quem é que falou? Eu não vi. Marilândia.
Oi, Marilândia, bem-vinda, Boa minha irmã. noite a todos. Pois é, funcionava. E aí, o que acontece? Se colocou nessa mesma roda, né? Também o diabo como essa figura, por um lado, né? Está no meio de outras figuras míticas, e aí me induz a pensar se mula sem cabeça, bicho papão e boi da cara preta não são reais, o diabo também pode ser algo fantasioso, contado pelos nossos pais, para nos impor um comportamento mediante medo, obediência mediante medo, e um comportamento mais ou menos regulado, né? Outra coisa que vem nessa mensagem. Se dizem que o diabo é mau, né? Mostre a campanha que ele não é tão mau assim, porque ele cuida dos seus diabinhos. Né? Então, essa foi a minha crítica na época, de que se você traz isso para crianças, para a educação infantil, dentro de uma TV aberta, ou seja, a qualquer horário do dia, e num contexto que a gente vive tão cientificista, né, a tendência em você englobar, pela hipótese, pela maioria, né, ou seja, tem 3 ali que não são de verdade. Né? O diabo também pode não ser de verdade. Ele pode ser uma fantasia criada para nos assustar. Criada pela igreja, criada pela vovó, né? Criada pelo vovô, que eram religiosos, que eram beatos, né? Que eram carolas. Então, pode ser. Essa questão que nós, então, levantamos isso lá em 2008 e pusemos na mesa para discussão. Né? Pusemos na mesa o quanto essa campanha proposta seria, de fato, instrutiva ou uma campanha que iria deturpar a educação. Né? Diante disso, a gente está vindo hoje aí conversar sobre a possibilidade, se é real, se não é real, se é uma fantasia, né? E tentar ver um pouquinho mais do que nós entendemos ou podemos acrescentar aqui nesse estudo. Bom, antes de nós discutirmos mais opiniões, ou se eu fui exagerado, ou se eu estou sendo neurótico, ou se a campanha realmente traz ou pode surtir algum perigo, vamos olhar para o que a Escritura nos traz dentro dos textos que aqui foram propostos para nós, Efésios 6, 10 e 11, 1 Pedro 5, 8 e 9, Tiago 4, 7, 1 Coríntios 10, 13, 1 João 3, 8 e 1 João 4, 4 a 6. Os textos serão posicionados aqui e a gente vai conversar sobre eles. Tá bom? Podem se manifestar à vontade. Primeiro texto, então, para nós conversarmos, Efésios 6, de 10 a 11. Gostaria de pedir, então, Marilândia, poderia falar para nós, ler esse texto, por favor? Não estou conseguindo ler. A letra é muito pequena, a não ser que eu vá pegar a minha Bíblia. Só um minuto, se vocês puderem guardar. Então, não, deixa eu passar então. Vai pegar a tua Bíblia, vou passar a bola para outra aqui que vai acertar na tela. Okay. Seu Antônio, consegue ler? Alguém que consiga ler aí, por favor. Fique à vontade. Quem conseguir ler, pode ler. Marquem essa tela que eu estou apresentando aqui como tela principal, e aí vai encaixar direitinho no seu celular, tá bom? Primeira de Pedro, pastor? Não, senhor, é Efésios. Isso, Efésios. 6, 10 e 11. Acho que o Beto pegou aí para ler, Beto? Vou ler então, pastor. Obrigado. Para terminar, tornem-se cada vez mais fortes, vivendo unidos com o Senhor e recebendo a força do seu grande poder. Vistam-se com toda a armadura que Deus dá a vocês, para ficarem firmes contra as armaduras do diabo. Muito bem. Tá? Então, o primeiro aspecto que a Bíblia nos coloca, o apóstolo Paulo lembra a igreja no primeiro século, tá? E aqui lembrando, quando Paulo fala disso no primeiro século, não é porque lhe faltava informação. Tá? Paulo era um homem
bastante instruído, e quando ele se posiciona nesse sentido para alertar aos cristãos, ele traz essa posição, né? O diabo é o vosso inimigo, é o vosso adversário. Tá? E esse texto, em Efésios 6, ali já dá a dica, né? A continuidade do texto fala sobre a armadura de Deus. Tá? Então, o diabo é um inimigo real e, diante desse confronto, desse embate que nós, como embaixadores de Cristo, fazemos constantemente, o apóstolo Paulo nos alerta: vistam-se com toda a armadura que Deus dá para vocês, para que estejam firmes contra armadilhas do diabo. Talvez o primeiro ponto aqui de a gente olhar é que, com os cristãos, dificilmente o diabo virá de cara limpa a enfrentar. É muito mais comum nas histórias que eu tenho visto, acompanhado, que ele se utilize de armadilhas, que ele se utilize de ciladas, que ele se utilize de artifícios. E aqui eu gosto de usar também, especialmente para as crianças, uma história, né, que a gente criou um tempo atrás, do rato fuinho, ou seja, no uso de armadilhas, né, tal qual uma ratoeira montada para pegar ratos. O queijo é algo saboroso, ratos amam. Em si não há perigo nenhum comer queijo, exceto quando ele está sobre uma ratoeira. Porque por trás de algo aparentemente inocente, sem mal algum, se esconde um perigo que pode tirar-nos não apenas a vida física, mas também nos furtar, né, da presença, da companhia do nosso Deus. Então, o diabo é como aquela fazendeira que arma, né, no seu celeiro ratoeiras com queijos agradáveis. Cada um de nós tem o seu queijo preferido. Cada um de nós tem armadilhas na qual são mais vulneráveis. E eu digo sempre, o que dá ao inimigo essa força, né, ou esse caráter de perigo, não é necessariamente a sua força, mas a sua experiência. É interessante quando você assiste filmes de guerra, de batalha, de confrontos, né? Muitas vezes tem aquele guerreiro que é mais novo, mais forte, né? Todo poderoso, e tem aquele outro que é o veterano. Nem sempre é tão forte assim. E numa batalha, num confronto, na maioria das vezes, quem ganha é o mais velho, o mais experiente, porque ele sabe aonde tocar, ele sabe os pontos de fragilidade, ele sabe os pontos de articulação para derrubar o seu oponente. E nós existimos há quantos anos? Eu, 40, 42, né? Talvez o mais aqui entre nós, 80. Conta aí aquele que esteve já tentando e derrubando os nossos pais, Adão e Eva. Quanto que a experiência da sua existência pode, né, acumular em termos de conhecer as fraquezas, as paixões da natureza humana. Então, é nisso que reside o grande perigo de Satanás. Porque a gente vai ver mais à frente, né? A palavra já nos traz aqui na parte da tese, ele já foi derrotado por Jesus. Ele foi derrotado. Mas como um cão amarrado, ele tem seu ataque, a sua dimensão limitada. Lógico, ele não está solto correndo e varrendo o mundo, mas ele ladra e muitas vezes, nesse sentido, se utiliza de armadilhas para seduzir, para capturar, para cativar e para tomar para perto de si aqueles que já são do Senhor. Então esse é o primeiro cuidado. Diante disso, Paulo fala, nessa batalha, e ele fala isso dentro do conceito da cidade, né, de Éfeso, onde havia muitos militares do exército romano que iam para lá e que faziam aquela como uma ilha de aposentadoria, né? Era uma cidade com um grande número de soldados, né? E aí ele utiliza essa linguagem, né, da armadura que Deus dá.
E é interessante que ele vai, eu vou citar aqui, vocês quem quiser também pode continuar a leitura na sua Bíblia, o que ele nos dá aqui como acréscimo a isso, né? Que seria essa armadura que o Senhor nos dá? Ele vai dizer aqui, ó, a nossa luta não é contra sangue e carne, mas contra principados e potestades, dominadores deste mundo, as forças espirituais do mal nas regiões celestes, né? E ele acrescenta, ou seja, o diabo tem, sim, né, uma milíade de colaboradores espirituais, que são os outros anjos que foram expulsos do céu quando ele, na sua rebelião contra Deus, foi expulso de lá. Uma milíade de anjos também que se tornaram demônios caíram com ele. E aqueles que ele agora é Senhor, né? Há muitos que têm o diabo por Senhor e nem sabem. Né? E esses são os instrumentos do qual ele se utiliza para combater, para afrontar e para seduzir e roubar da igreja, né? do rebanho do Senhor. E aí ele vai dizer assim, ó, fiquem firmes, botando o cinto da verdade. Ou seja, quais são as virtudes que nós devemos buscar? Verdade. Por quê? Qual é o anteposto a isso? Mentira. E a Bíblia diz, quem é o pai da mentira? O diabo. Né? Dele procede a mentira, o engano, a sedução, palavras distorcidas. Deus é direto, Deus é claro, Deus é verdadeiro, Deus não muda. Né? Coloquem a roupa a couraça da justiça, nos teus pés o evangelho da paz. Embaraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar os dardos inflamáveis do maligno. De novo, é um sinônimo para Satanás. Porque maligno na Bíblia Almeida vem com letra maiúscula, não é apenas um sentimento de maldade, não é apenas uma mobilização da maldade, não. Maligno com letra maiúscula, portanto, uma personificação da maldade é o próprio diabo. Também tomai sobre vocês o capacete da salvação, ou seja, esteja na cabeça de vocês o tempo inteiro para proteger contra as influências negativas que tentam impor dúvidas acerca da salvação que o Senhor tem dado. E usem também a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Em outro texto, na carta aos Hebreus, é dito que a palavra do Senhor ela tem esse poder de, como espada, né, ir ao ponto mais profundo da nossa natureza, nossa existência humana, e ser utilizada como essa ferramenta tanto para a defesa quanto para o ataque. E o próprio Senhor Jesus, nos textos dos evangelhos, especialmente Mateus capítulo 3, né, como exemplo, ele traz a maneira como Jesus se defende e contra-ataca as tentações do diabo, utilizando exatamente a palavra de Deus, a Escritura. Por isso a vantagem, ou o estímulo para que nós, dentre todos esses argumentos, né, façamos uso de todos, também da palavra de Deus. Quem gostaria de falar? Marilândia? Tá, deixa eu continuar então. Então, continua aqui o nosso texto. Busquem com oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito, para que, em vigilância, né, e perseverança, não apenas por vocês, mas por todos os santos, Paulo fala, todos os crentes, né, os cristãos, também por mim. Então, esses elementos que o apóstolo Paulo coloca na continuidade do texto, a partir do versículo 12 até o versículo 18, que eu fiz a leitura, como ferramentas, como instrumentos dessa armadura de Deus. Tá? Gostaria de colocar mais um texto aqui. Perdão. Próximo texto, gostaria de pedir, Mateus, poderia ler? Mateus? Oi. 1 Pedro 5, 8 e 9. Eu vou tentar ler aqui o que o senhor
Tem como o senhor afastar mais um pouco esse texto? Não? Tem sim, tem sim. Aqui consegue? Fica melhor para você? Chega mais um pouco para a esquerda. Não, se você clicar nessa tela sua e aumentar, você vai conseguir mexer. Ou colocar essa tela minha que você está vendo aqui como tela principal. Ah, tá. Ah, beleza, já foi, já. Posso ler. Foi, né? Beleza. Vou ler. Estejam alertas e fiquem vigilantes. E, calma aí. Calma aí, cara. Não... Esse assim facilita. Calma aí. Eu vou tentar ler na Bíblia aqui. Tá ótimo, pode ler. Pode ler. Não tem problema nenhum. 1 Pedro 5... 8 e 9. Tá bom. Já começa. Vou começar. Sede sensatos e vigilantes. O diabo, vosso inimigo, anda ao redor como leão, rugindo e procurando a quem devorar. Resisti-lhe, permanecendo firmes na fé, consciente do que os irmãos que tendes em todo o mundo estão atravessando os mesmos sofrimentos. Isso aí. Então, resistir ao diabo. Sejam sóbrios e vigilantes. Né? Sóbrio no sentido de que estar consciente, né? Estar atento à realidade que está ao seu redor. Tá? O contrário do sóbrio é o ébrio, né? É o bêbado, né? É o que perde a consciência, certo? É o que está alheio à realidade em última instância. Tá? Então, o que o texto nos aponta pelo apóstolo Pedro, é quanto ao alerta que a igreja estava sofrendo no primeiro século, né? Os cristãos dispersos, de que essas perseguições que estavam passando por eles não era simplesmente uma coisa de momento. Que havia, em meio às lutas, aos desafios, uma questão que era transcendente, uma questão que era do âmbito espiritual. E por isso ele vai trazer essa palavra tão firme de alerta, né? O diabo anda em derredor de vós, ele é vosso inimigo e anda em derredor procurando alguém para devorar como um leão que ruge. Eu tenho quase certeza que todos vocês já ouviram essa ilustração acerca do diabo como esse leão que ruge, as histórias do ataque, né, dos ataques de leões nas savanas. Tá? Esse ataque ele não se dá apenas para os animais mais fortes. Né? Ele fica atento para situações e à procura de animais que estejam mais vulneráveis. Tá? Num rebanho de gnus ou de outros animais de rebanho, ele não pega aquele que está rodeado de outros. Ele não pega aquele que está mais forte e atento. Mas ele fica à espreita procurando, primeiramente, os mais fracos, né? Ou seja, ele ganha na corrida, os que estão distantes, e muitas vezes nesses ataques, eles, quando estão em bando, buscam assustar no intuito de fazer com que a sua presa se afaste do bando. Quem já assistiu esses canais que contam isso, entendem muito bem. E percebam muitas vezes como esse tipo de afronta, esses sinais estão comuns, presentes na vida de irmãos e irmãs que se afastam da igreja. São pessoas que se encontram fragilizadas em termos de esperança, né? Que se encontram amornadas, e aí nós temos o texto do Apocalipse dando esse alerta muito claro às igrejas, né? Para que não estejamos amornados, mas que nos mantenhamos aquecidos com a fé. E de novo reforço a importância da comunhão da igreja. A vida em comunhão. Né? De nos aquecermos, cuidando uns dos outros, evitando que alguém fique distante ou que menospreze a presença de um inimigo à espreita.
e ande pelo mundo, vagueando pelo mundo, como se já desfrutasse aqui do paraíso. Essa é uma palavra de alerta, deixa eu só estender aqui um pouquinho, que Lutero traz, inclusive, para aqueles que, no seu tempo, ele vai dizer isso no Catecismo Menor. Não sinto vontade nem a falta de estar na comunhão, de tomar a Santa Ceia. Peraí. Né? Bota a mão no teu peito, embaixo, né? Embaixo do teu braço. Aperta aí. O que tu tens aí? É carne? Carne, sim. É sinal de que estás no mundo e aqui no mundo sofres as influências, tentações do diabo. E aí ele traz exatamente esse texto. Né? Fiquemos alertas e vigilantes. Deus nos dá os instrumentos para nos fortalecer e nos equipar para confrontar o inimigo nas tentações. E a Santa Ceia, né, como sacramento, é um desses instrumentos que o Senhor nos dá. Portanto, desconsiderar o valor desses elementos, né, desconsiderar a sua importância cotidiana no testemunho, na comunhão com o Senhor, é dar margem para que o inimigo possa se valer num tempo propício e nos furtar da presença do Senhor, né? Nos enganar. Então, esse alerta aqui, fiquem firmes na fé e enfrentem o diabo, porque vocês sabem, no mundo inteiro, seus irmãos na fé estão passando pelos mesmos sofrimentos. Aqui vale um outro ponto importante, de muitas vezes olharmos um pouco mais a história, tanto da igreja antiga, quanto das perseguições que a igreja cristã sofre hoje. E nesse sentido, nas intercessões, interceder pelos outros irmãos, pedir também pela nossa necessidade como igreja, né, como pessoas que sofrem essas perseguições, estar alertas, né, de que nada é excepcional. A minha cruz é maior do que a dos outros irmãos. Né? A minha cruz, por mais difícil que seja, o Senhor se coloca ao meu lado. Né? Tende coragem. Eu venci o mundo, diz Jesus. Né? Se o seu fardo é pesado, né, ele diz, entrega para mim. É esse um ponto importante que a gente quer até conversar num outro momento, mas de um Deus que se coloca ao lado e não nos deixa lutar sozinhos. Esse é o primeiro aspecto que a gente quer ressaltar. Ele é real, sim. Ele está em derredor, sim. Ele se mostra e se revela com todas as suas caras? Não. Né? Por quê? Porque ele é covarde, porque ele é traidor, porque ele é ardiloso, porque ele sabe, né, que se apresentar com a cara feia que tem, a gente vai fugir. Por isso ele utiliza o quê? O queijinho para o rato. Ele utiliza o quê? Aquelas tentações que nos tocam em nossas fragilidades. Né? Seja o quê? A mentira, a cobiça, a ganância, a prostituição, o sexo, vaidades. Né? Todas essas coisas que o apóstolo Paulo traz claramente na carta de Efésios. Né, a primeira parte, quando ele vai falar dos frutos, é Gálatas, ele fala dos frutos da carne, né, em contraposição aos frutos do Espírito. Tudo isso aí são armadilhas que o diabo, né, velho de guerra, conhece e utiliza muitas vezes para derrubar os que são da família da fé. Mais um texto aí para nós refletirmos sobre ele. Tiago 4:7. Tiago 4:7. Quem gostaria de fazer a leitura aí para nós? Talvez Josélio, se conseguir ler. Consegue ler, Josélio? Não, daqui onde eu estou não consigo ler, não. Tá. Tudo bem, tudo bem. Tiago 4:7. Diz assim. Opa! Pode ler. Opa, leiamos. Portanto, obedeçam a Deus e enfrente o diabo, que ele fugirá de vocês. São os 7? Isso aí, Santão. Isso aí. Tiago 4:7. E aí? Ele seria uma força de expressão? Seria uma
Ou isso é real? Seria apenas uma força de expressão, uma figura de linguagem, do apóstolo Tiago? Será que se nós estivermos firmados no Senhor, obedecermos a Ele, o diabo vai fugir de nós? Eu entendo, é um conselho prático para nós cristãos, né? É a receita. Portanto, obedeçam a Deus e enfrente o diabo, que ele fugirá de vocês. Isso. Nesse sentido, a Bíblia fala assim, não é possível servir a dois senhores. Porque ou você agrada um, aí desagrada o outro, ou vice-versa. Né? Portanto, aqueles que obedecem a Deus, e nós temos lá no Salmo de número 1, né, foi o Salmo da semana passada, vai dizer, os que amam o Senhor, eles têm prazer na sua palavra, têm prazer em estudar a sua palavra, têm prazer em estar em comunhão com o Senhor. De novo, né, bom pastor luterano, não, é a boa teologia que vai nos trazer. Onde é que está a fonte de nossa segurança? Na companhia do Senhor, em amor à sua palavra e aos seus ensinos, e também na busca pelos seus sacramentos, na Santa Comunhão. Né? Fazer uso das ferramentas que Deus nos entrega. Tá? E ele diz claramente, né? O diabo fugirá de vocês. Por quê? Porque o Senhor, que né, a Bíblia fala, maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Lógico, se nós estamos com Cristo, e Cristo já derrotou o diabo com a sua ressurreição, né, sua morte e ressurreição, aqueles que estão com o Senhor estão guardados. A sua vida, o seu espírito está guardado. Agora, quem, por outro lado, leva de uma maneira leviana, leva de uma maneira relativa, né, a sua espiritualidade, passeia na igreja e namora com o mundo, né? Passeia na igreja e dá uma volta pelo mundo, né? Não quer largar as coisas que já tinha como costumes, outras religiões ou crendices, né? São ciladas com as quais o diabo também usa para enredar e enganar. Meu pai me ensinava, né? Pois não, quem quer falar? Mateus, agora estou falando, se eu lembrei, acho que é uma frase de Lutero, que ele fala das duas montarias, acho que é isso, ele fala, ou o homem é montado por Deus, ou ele é um cavalo do diabo, ou ele é montado pelo diabo, você só pode ser montado pelos dois, porque ele nas questões espirituais, e assim, ele é morto, né? Ele faz a semelhança a uma montaria, ele precisa de alguém para guiá-lo. Aí ou você é montado por Deus ou é montado pelo diabo. Isso mesmo. Essa frase de Lutero. Lutero né, sempre foi assim bastante enfático nesse lado. Você pode tomar de uma maneira mais ríspida esse ponto, né? Assim, quer dizer que eu não tenho controle sobre a minha vida? E Lutero vai dizer claramente, não. Não temos controle. Nós muitas vezes temos a ilusão do controle. Isso. Né? Nós temos a ilusão do controle. Eu escolho os meus caminhos. Mas a Bíblia diz assim, sim, mas a sua natureza, enquanto ser humano, ela já é inclinada para isso. Né? E quando o diabo se vale dessa sua inclinação, você já é direcionado para o mal, inimigo de Deus. Como vai dizer, é um cavalo chucro. Né? É cavalo chucro, selvagem, rebelde, né? E é nesse sentido que o inimigo se vale, ele vai puxar pelo seu próprio caminho, que é em direção ao inferno. Né? Ele tem um propósito claro. Os objetivos dele são claros, desde a fundação do mundo, né? Quando ele expulso do céu, ele se propõe o quê? A destruir as obras da criação do Senhor. Se eu não posso dominar, também ninguém vai destruir. E aí ele começou lá no Jardim do Éden e se propôs a isso, né, ao longo da história. Tentou ainda na pessoa de Cristo distorcer a própria palavra e o propósito de Cristo, dissuadindo ele até mesmo, né, nas tentações a se dobrar diante dele com mentiras de novo. Né? A tentativa de manipular, de como alguém que está
montado e colocando seu cavalo no cabresto. É constante. Em todas as histórias bíblicas nós vemos isso, e na história de muitas pessoas fora da Escritura também. E Lutero coloca essas palavras que você trouxe, Mateus, muito bem lembrada, em dizer assim: a minha vida, eu não tenho um controle, eu não tenho um domínio. É uma ilusão achar que eu tenho domínio sobre as minhas escolhas, especialmente no que tange assuntos espirituais. A escolha de ir ao céu, de escolher, como muitos pentecostais, evangélicos colocam, eu escolho por Cristo, como se fosse uma decisão, uma guinada que eu dei na minha vida, isso também é ilusão. Ninguém pode dizer Senhor, Senhor, senão pelo Espírito Santo. E ninguém diz assim: ô Espírito Santo, sobe aí na garupa aí que vamos seguir viagem. Não. Antes pelo contrário, o Espírito é quem nos toma pelos braços e nos põe para dentro do seu aprisco. Nos põe para dentro do seu rebanho, do seu curral. Através do batismo, através da pregação da palavra, vai quebrando o nosso coração, vai mudando as nossas guinadas, muitas vezes teimosas, e nós continuamos esse cavalo selvagem, assim por dizer, muitas vezes tentando lutar contra esse que tem para nós um caminho seguro em direção ao céu, que é o nosso Deus, é o Espírito Santo. Então Lutero coloca bem claro isso: não existe caminho do meio ou de um ser humano que seja autônomo nas suas decisões, e a escolha, eu escolho servir ao diabo, eu escolho servir a Deus. Cansei de servir ao diabo, quero servir agora a Deus. Não. Mas é Deus, sim. Ou você está com Cristo e Ele é Senhor sobre a sua vida. Portanto, guarde os seus mandamentos, siga as suas palavras, e o caminho é seguro. Ou você abandona Cristo, você joga Cristo fora da sua vida, e isso nós podemos fazer, Lutero diz claramente. Eu não posso dizer que eu quero por Cristo, mas eu posso dizer que eu não quero, eu posso jogar Cristo fora da minha vida, consciente e intencionalmente. E esse é o perigo que Jesus alerta lá nos textos dos evangélicos, ele fala assim: o pecado contra o Espírito Santo, quando eu rejeito o senhorio de Cristo sobre a minha vida. Então ele vai dizer claramente: obedeçam a Deus. E tendo Deus por fiel companheiro, ou como nosso campeão, enfrenta o diabo. Enfrentar no sentido: pastor, então agora para a gente fazer entrevista em exorcismos? Não. Vai dar outro caminho isso aí, mas o que eu quero dizer é o seguinte: não é o fato de a gente achar que porque o diabo, a gente é pequenininho e a gente não pode, se alguém está com uma situação de possessão, a gente tem que fugir. Não. Em nome do Senhor, cumpra aquilo que o Senhor te põe a fazer. Orar, interceder, combater, refutar tentações, refutar ciladas, refutar as sedições, paixões e assédios do inimigo. Refute. O nosso Deus já o venceu. Acho interessante um ponto, e você traz aqui, eu só acrescentando, quando Lutero foi questionado acerca da pregação do evangelho que ele trazia ao seu tempo, se de fato isso era confiável e suficiente diante dos eleitores, diante das relíquias que o Frederico, era o eleitor, ele tinha. Ele falou assim: mas eu posso confiar de fato nessa pregação, Lutero? Será que apenas crer em Cristo é o suficiente? Parece tão pouco, Parece tão pouco. Lembra a leitura do fim de semana, quando ele fala que o reino de Deus é como um grão de mostarda, Aparentemente simples, singelo, essa é a mensagem do Evangelho. Creia em Cristo e viverás. Mas que poder pode fazer isso? Quando ele se instala, se enraiza na sua vida, ele toma proporções enormes de força, de sustento, para dar abrigo não apenas para você, mas para que também sobre esse reino, esse evangelho, você possa abrigar também a sua família, a instrução aos filhos. Ou seja, com Cristo eu posso sim enfrentar o inimigo, porque ele já está derrotado em Cristo, por causa de Cristo.
Então, são textos aqui para a gente colocar bem claro. Lá no capítulo 4, se a gente quiser conferir mais algum outro ponto aqui, sim, ele traz esse ponto. O versículo 8 continua, né? Chegai-vos a Deus, ou seja, se aproximai-vos dele, ele vai estar junto, vai buscar de novo a comunhão. Né? O versículo 8 e seguinte. Né? Buscar a comunhão com o Senhor. De novo é o quê? Estudo da palavra. Né? Buscar em oração também ao Senhor. Ter esse momento de comunhão que Deus nos oferece. Não é uma conquista nossa. Porque eu fiz isso e aquilo, porque eu vou constantemente na oração. Porque o pastor está na igreja, então a oração do pastor é mais forte, ele tem mais comunhão com o Senhor. Não. Eu, na minha casa, também posso ter essa comunhão com o Senhor todos os dias, porque o que estabelece, o que firma, o que sustenta a nossa comunhão com o Senhor é Cristo Jesus, o seu sangue. Esse sangue que nos garante vitória também contra o inimigo, contra Satanás. Mais um texto aqui. 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 13. Tá? Alguém gostaria de lê-lo? Quem consegue aí ler, abrir a tela aí e fazer uma leitura rapidinho? Senão eu leio aqui. 1 Coríntios 10, 13. Portanto, aquele que pensa que está de pé, é melhor ter cuidado para não cair. Esse é o versículo 12, na verdade, né? Quem está de pé, tome cuidado para não cair. Não sobreveio a vocês nenhuma tentação que não fosse humana. Mas Deus é fiel e não permitirá que vocês sejam tentados além do que podem suportar. Pelo contrário, juntamente com a tentação proverá livramento para que vocês possam suportar. Eu gostaria de perguntar a vocês aí, diante dessa palavra, talvez Marilândia, o que você conseguiu, o que você entende desse texto, como esse texto toca para você, o seu entendimento para refleti-lo. Eu, ultimamente, tenho tido alguns problemas, né? E que até envolve parte desse texto, sim. Que algumas, digamos, energias que têm passado, que eu tenho sentido, eu ando um tanto confusa em relação a essas energias. Mas aí eu vou e falo, Espírito Santo, toma conta de mim. E aí pronto. E aí tudo passa. Então, se você não tiver fé, né, a sua fé é estabelecida, né, em Deus, em Jesus Cristo, você não consegue vencer estas energias. Eu não digo tentações de coisas humanas. São energias que, de repente, eu estou próxima a alguma coisa e acabo sentindo energias muito fortes que eu não sei de onde vem, né? Mas que aí eu me apego ao que Jesus Cristo disse, que quando ele subiu aos céus, que ficaria o nosso ajudador, que era o Espírito Santo. E aí é onde eu me agarro e consigo passar por isso. Muito obrigado. Bem colocado aqui pela Marilândia, né? Ou seja, não é se arrogar com estultice, no sentido de ser soberbo, tá? De pensar muitas vezes que sensações que temos, né, são coisas da cabeça. De novo, eu volto lá naquele videozinho. Às vezes o mundo tenta nos incutir essa ideia. Tem um livro chamado A Arte da Guerra, Sun Tzu, né? Ele vai dizer qual é o inimigo mais perigoso que nós temos, que nós enfrentamos. Ele fala dos adversários, ele vai dizer assim, o inimigo mais perigoso é aquele que você não conhece, ou aquele que você subestima. Tá? E
o pior tipo de subestimação de adversários é quando você desconsidera a sua presença, né? Desconsidera seu modo ardil de combater, né? E aqui, por isso, o apóstolo Paulo está levando bem claro, levantando para nós essa lebre, né? Quem pensa estar de pé, toma cuidado. O que ele está atentando aqui? Quanto à nossa soberba, a nossa sensação de autossuficiência. Tá? Se, por um lado, não devemos ser pessoas que se sentem autossuficientes, ou seja, nada me abala, tá? É o ponto do equilíbrio, gente, é o ponto do equilíbrio. A mensagem bíblica ela não é cartesiana. Tá? Também como a luta, o combate do cristão, em meio, como a gente falou agora há pouco com Mateus, né? Ou ele está sob o domínio do Senhor, ou ele está sob o domínio de Satanás. Nesse sentido, a luta esqueci agora o nome dessa vertente, dessa discussão teológica, mas que assim, não é no sentido de que há dois titãs combatendo. De um lado o Senhor com poder todo-poderoso e o diabo da mesma proporção combatendo como um todo-poderoso. Não. Né? Como eu falei já no início do estudo. Deus... Sim. Reverendo, acho que você está falando é o dualismo, um negócio assim. Dualismo. Muito bem, dualismo, exatamente. Não é dualista, obrigado. Não é dualista de duas potências de igual força e opostas entre si. Existe um único Deus todo-poderoso e o diabo está subjugado. Mas ele não está morto. A Bíblia nos fala ele está amarrado. Né? Como um cão amarrado pode nos causar perigo? Ladrando. Né? Dando um latido de susto, de supetão. Né? Então, nessas questões, muitas vezes, se nós estamos alheios às coisas ao nosso redor, sim, podemos tomar um susto ou até mesmo ser atacados de uma maneira mais séria. Né? A Arilândia traz isso. Estar alerta às coisas que nós percebemos no mundo. E quando percebemos... mulheres são muitas vezes mais sensíveis do que nós, homens, nesse ponto, né? Mas estar alerta, muitas vezes, nessas horas, o que a palavra nos traz é buscar ao Senhor. Né? Invoca-me no dia da angústia. Todo momento, diz também o apóstolo Paulo, orai sem cessar. Buscar no Senhor, na sua presença, na força e, de novo, como bom pastor que a gente aqui busca sustentar as nossas doutrinas, né? Fazer uso dos instrumentos que o Senhor nos deixa disponíveis. Palavra, sacramento, comunhão da igreja. Né? A comunhão da igreja, nós estamos num momento de pandemia, né? Não dá para ter comunhão na igreja. Eis aqui um lugar em que a igreja está reunida e em comunhão. Que bom que a gente pode repartir histórias, repartir experiências, né, desse cuidado de Deus. Marilândia? Sim. Aí vamos completar. Aí eu sinto dores terríveis na carne, né? Como Paulo dizia, Senhor, né, tira, né, o espinho da carne, que nós não sabemos o que queria dizer esse espinho. Mas, assim, sábado, né, ilustrando aqui o assunto do espinho da carne, à tarde, depois de fazer o almoço, eu falei assim, não vou fazer mais nada hoje, não vou, me recuso. E aí me cai meio quilo de açúcar em meio à cozinha. E aí o que eu tenho que fazer? Mesmo sem saber que eu não posso, limpar o açúcar. E aí, não satisfeita em limpar apenas todo o açucareiro que estava em meio à cozinha, eu fui limpar a cozinha toda. Terminei às 4h30 da manhã, porque quando eu começo, eu preciso terminar, né? Aí, quando eu terminei, eu não conseguia mais falar. Eu sentia muita, mas muita, só me doía meus fios de cabelo, porque o restante todo doía. Esperei o Carlos acordar, porque ele ia trabalhar. Ele tomou o remédio, eu tomei o remédio, um coquetel de remédios, né, para suportar a dor.
E aí nós fazemos a mesa, preparamos a mesa para o café, tomamos um café, eu me esvaindo em lágrimas e dor, né? Mas mesmo em meio a tanta dor, eu ainda consigo ser forte, porque Deus só me dá a dor até onde eu posso suportar. Que nem Paulo falou. E quando eu me sinto muito fraco, muito fraca, sai da frente, porque aí é que eu tô forte. Como Paulo também falou. E é assim, as nossas batalhas, todos os dias, né? E quando você vence uma, daqui a pouco você tem outra. Ontem eu fui na escola do Gustavo, né? Que é meu neto, não sei, nem todos conhecem. E aí lá eu decidi que eu resolvi que vou entregá-lo para o pai, já que minha filha não tem a menor condição de continuar a cuidar dos meus netos. E isso me dói muito. Isso me dói muito, porque eu não queria sair de perto deles. Minha mãe também. Mas a minha filha não tem condições físicas nem psicológicas. Físicas, sim, mas psicológicas não, de cuidar dos meus netos. Então, eu tomei essa decisão de conversar com o pai dele ou com o conselho tutelar. Aí, quer dizer, eu saio de uma dor física e entro em outra dor, que é a dor da perca, não é perca, né? Da distância. Distanciamento, né? Do distanciamento, que ele vai estar aí em Santa Cruz, e a gente aqui. E ele, quando soube que ia sair de Campos Elíseos para ir à Primavera, que é um bairro logo depois, para estudar, ele entrou em parafuso, porque ia ficar longe da gente, né? Mas hoje eu sinto a necessidade dele estar próximo ao pai, esses próximos anos, esses 3 anos, para ele completar a maioridade. Porque hoje ele vive praticamente perto de minha mãe, que é uma idosa, e meu irmão, que está com 57 anos, e vai fazer 58, e mês que vem vai fazer a retirada de um rim, e vai ser um tanto mais complicado. E ele já está, ele é um menino de 16 anos, que não sai de casa, não tem amigos, né? Diz que se sente inútil, mas eu também não posso cobrar dele forças para ir em busca do quê? Porque o governo não oferece nada. A mãe, por sua vez, minha filha, também não oferece nada, né? O pai, mas ele não quer vir. Aí foi o que eu falei hoje. Aí foi o que eu falei com a diretora ontem. Se eu sou o pai dele, a mãe não tem condições, e eu sei que a mãe não tem condições psicológicas para cuidar deles, né? Você é meu filho. Você vem comigo, você não tem querer. O querer é meu. Se sua mãe não está em condições, eu vou cuidar. E ele não tomou essa atitude, mas mesmo assim eu vou conversar com ele. Infelizmente, eu vou ser obrigada a fazer. Aí eu saio da dor da carne e vou para a dor do coração, do espírito, sei lá, de estar longe deles e, por fim, né? E sei que vou trazer dores não só maiores para mim, como para minha mãe também. Mas é necessário, se faz necessário, nesse momento, fazer isto, tomar essa decisão. É uma decisão madura, né, minha irmã? Exato. Sofrer exato. sofre, mas é por um intento, um intento de evitar um sofrimento maior, né? Exatamente. Porque se alguém falar aqui, vai ser minha avó, vai ser minha bisavó, vai ser meu tio. Lá não, vai ser o sangue dele, o pai dele. Uhum. É diferente, entendeu? E ele necessita, nesse momento, aos 16 anos de idade, dessa voz, de tolimento, de saber que isso aqui ele pode, isso aqui ele não pode. Que mesmo ele não saindo de casa, indo para lugar nenhum, que ele não vai a lugar nenhum. A irmã dele ainda vai na padaria, nem isso ele quer ir. Né? Mas é preciso. E quando você traz essas palavras aí de dor, né, só para quem nos acompanha, né, a Marilândia realmente sofre de dores crônicas, né, dores muito fortes, né? Isso é algo que a tem acompanhado há muito tempo, e mesmo com todo o acompanhamento médico, né, clínico, são dores que não se
se afastam, né, Marilândia? São tratamentos, Não, mas ainda não conseguiu a cura para eliminar não. essas dores, né? Então, de novo, reforço desde já nossas orações pela força suficiente de Deus, né? Se esse é o espinho na carne para a Marilândia, né, que o Senhor, como diz a palavra, dê a ela também a graça suficiente, como deu para Paulo, diante dos seus espinhos, né, das suas angústias, das suas dores, do seu sofrimento na carne. E essas, né, acho que o texto lá é maravilhoso quando Deus não deixa claro exatamente que espinho é, porque são coisas que nos trazem sofrimento e que afetam cada um de nós de maneira muito singular, né? Que muitas vezes não apenas a dor física, mas em meio a essa dor física, aqueles questionamentos, né? Onde está Deus? Onde está Deus, né? Para que te livre desse sofrimento, como também o próprio Cristo foi tentado, né? Tu és o Filho de Deus, desça daí e te livre dessa cruz, te livre dessa coroa de espinhos, né? Mas aquilo era necessário, né? Paulo também diz que nas suas dores eram necessárias para que ele reconhecesse a sua necessidade do Senhor. E diante disso, não sabemos o propósito de Deus, mas pedimos por ti, né, Marilândia, e também outros irmãos, que Deus conceda o alívio necessário, que Deus conceda também a força suficiente para enfrentar esse espinho na tua carne. Né? Que Deus também te dê força para suportar as suas tentações. Mais um texto, gostaria de compartilhar aqui com vocês. Obrigado, Marilândia, pelo testemunho, pela fala. 1 João capítulo 3, versículo 8. Quem continua pecando pertence ao diabo, porque o diabo peca desde a criação do mundo, e o Filho de Deus veio para isso, destruir o que o diabo tem feito. Né? Então, diante disso, olhando para a nossa tese, sim, o inimigo ele está presente, ele é ardiloso, ele usa de todos os modos, ele tem um propósito, como eu falei antes, claro, tem, né? Mas Cristo Jesus veio e já destruiu. E não apenas a obra final do diabo, que era, né, deturpar toda a criação do Senhor, mas no relato de 1 Pedro 13 vai dizer que o diabo, né, Cristo desceu ao inferno após a sua ressurreição, ainda em espírito, e toma, né, as chaves do domínio do diabo e vence, né? A parábola que Jesus também contou na semana passada, capítulo 4, ele vai dizer o forte, né, o homem forte da casa foi vencido, né, por um outro mais forte ainda. Cristo Jesus é esse que amarra o chamado homem forte, né, aquele que tinha o domínio. Cristo o vence, Cristo destrói as suas obras e guarda nossas vidas em suas mãos. Mais um texto aqui, acho que esse é o último texto, né? 1 João 4, de 4 a 6, aí as palavras do apóstolo João já para a igreja, para nós. E nesse cuidado eu gosto sempre de ler o apóstolo João, as suas cartas, porque nos trazem essa sensação de um vô, de uma avó, que na sua experiência, de novo, né, aprendendo com os mais velhos, aprendendo, a idade traz a sabedoria, o ponto certo para nos tocar. E as palavras do apóstolo do apóstolo João, na sua carta, me trazem essa sensação. Ele já começa assim: meus filhinhos, meus filhinhos, vocês são de Deus e têm derrotado os falsos profetas. São uma palavra de conforto e segurança. Vocês são de Deus. Tá? E porque são de Deus, têm derrotado os falsos profetas. O Espírito que está em vocês é mais forte do que o Espírito que está naqueles que pertencem ao mundo. Eles falam das coisas do mundo e o mundo os ouve porque eles pertencem ao mundo. De novo, as palavras de Mateus, né? Eles estão sob, né, a tutela, sob as rédeas do diabo. Né? E aí? Mas nós somos de Deus. Aos outros, aquela ideia, todo mundo faz, mas vocês não são todo mundo. Ah, mãe, todo mundo sai, todo mundo faz isso, por que eu não posso? Porque você não é todo mundo. Você tem uma identidade própria. Você pertence ao Senhor. E aí ele vai dizer, nós somos de Deus. Quem conhece a Deus, também nos ouve. Quem não conhece ou quem não pertence a Deus, não nos ouve.
E é desse modo, então, que podemos saber a diferença que existe entre o espírito da verdade e o espírito do erro. Se eu ouço ao Senhor, se eu deixo, né, que o Senhor seja de fato o Senhor na minha vida, Ele me guia, Ele me guarda, Ele me fortalece para que eu enfrente de cabeça erguida e com segurança de vitória as tentações impostas, tanto pelas mazelas do mundo, né, porque estar decaído, tanto as mazelas da minha própria natureza, as minhas lutas internas, em dizer não para aquilo que aparentemente a minha natureza me inclina, né, vaidades, cobiças, paixões carnais, me dizer não para isso, assim, eu em Cristo sou suficiente para dizer não ao pecado, para dizer não às sedições do diabo. Tá? E seguir em frente, sabendo que o Senhor está ao nosso lado. Tá? Talvez para fechar, o Salmo 23, que é lindo, né? O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Um salmo de suficiência, de alguém que caminha com o Senhor. Sabe que existem lutas? Sim, mas o Senhor tem vencido. Né? Ainda que eu ande por um vale escuro como a morte, né? Ou pelo vale da sombra da morte, como diz Almeida, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. E essa é a vitória que move o coração do cristão a enfrentar todos os dias o diabo, o mundo e a velha natureza. O Senhor está conosco. Reconhecer, como disse lá a nossa tese, ó, o diabo é real, sim, né? Ele é um inimigo, temos batalhas com ele, tá? Mas, diz aqui, ó, ele não tem todo o crédito como é dado entre os neopentecostais, no sentido assim, tudo é o diabo, tudo é o imposto, né? Tudo são forças do inimigo, nesse sentido, para tudo nós ficarmos, até isso certa vez a gente pregou, que nos traz uma certa inocência. Se tudo é o diabo que domina, então eu não sou culpado de nada, ou eu sou marionete dele, né, e não sou culpado de nada. Não. A palavra nos diz que nós temos responsabilidades nas nossas escolhas, no sentido assim, de dizer não para o pecado. Em Cristo tem essa suficiência. Tá? E aí ele vai dizer aqui na nossa tese, né? Ele é um inimigo ardiloso? Mas ele já está amarrado e derrotado por Cristo. E nós caminhamos nesse trilho rumo aos céus aqui, ó, evitando dar-lhe crédito demasiado e nos assustarmos à toa, ou seja, acharmos que o nosso Deus é pequenininho ou que ele se iguala em poder ao diabo. Não é verdade. Ou, por outro lado, nos esquecermos dos seus ataques e ficarmos vulneráveis, que é o princípio, né, do cientificismo ou daquele vídeo que eu mostrei no início, de você acreditar ou desacreditar da existência do inimigo como algo real, pensá-lo como algo mítico, e assim você leva a vida sem considerá-lo como um inimigo ardiloso. Né? Esse é um perigo muito sério. Então nós caminhamos nesse trilho, estimados irmãos, de equilíbrio. Tá? O nosso Senhor já venceu o diabo e destruiu as suas obras. Tá? Cabe a nós nos agarrarmos com o Senhor e, como trouxe o Mateus hoje, deixar que o Senhor nos guie. Né? Como servos do Senhor, deixar que Ele, com a sua palavra, nos guie constantemente. Amém? Amém. Amém. Chegamos aqui a essa parte já do nosso estudo. Ficamos felizes aí com a companhia de cada um de vocês que hoje nos acompanha. Josélio aqui. Josélio hoje todo sorridente. É dente puro esse menino, né? Com bons motivos, boas razões para isso. Josélio, para quem não acompanhou no início da nossa reunião, Josélio é papai, né? Seu filho, o Arthur, nasceu ontem. 49 centímetros, isso mesmo, 2 quilos, quase 3 quilos de peso. E junto com a sua mãe, né, a Maiara, sua esposa, estão aguardando para poder receber em alta, né? Tanto a mãe quanto o bebê estão felizes. E o Josélio, a babinha aqui do lado, assim, tá escorrendo aqui. Ele já tá todo molhado já. Isso, que legal, cara. Que legal. Que Deus abençoe você, conceda muita alegria com seu filho também. Marilante, obrigado pela presença hoje no nosso estudo. Também o Mateus. Obrigada, pastor. Eu que agradeço. Isso. O seu Antônio está aí com a gente também, o Beto e a Soraya.
Meus irmãos, chegando a essa parte do nosso estudo, eu gostaria de perguntar a vocês se há pedidos de oração para nós incluirmos. Eu já de antemão gostaria de colocar alguns pedidos aqui, né? Então, pela família do Josélio, né? Agradecer a Deus pelo cuidado com o Arthur, o seu nascimento, a Maiara também, a sua recuperação. Nós queremos colocar diante do Senhor aniversário hoje, completa aniversário a Clareci, nossa irmã, né? Completa aniversário, Clareci Patrício. E também, na próxima quinta-feira, depois de amanhã, a Dona Tereza, mãe da Clareci. Esses são pedidos de ação de graças. Também queremos pedir ao Senhor a recuperação, já tinha colocado antes, da saúde da Marilândia, o alívio nas suas dores, também a saúde do seu irmão Luiz Cláudio. Só perguntando, Marilândia, a Claudiane, né? É tua familiar também? Não, não é. É da Cristina, né? Ela é da Cristina. É Cristina. A gente tem orado por ela constantemente também. Não sei se ela já mudou a situação da saúde dela. Já. Que bom. Ela está melhorando. Amém. Ela e a... Não é a Jamile, mas o nome da outra. Como é que é o nome dela? Esqueci. É uma outra parente da Cristina também que não está bem. Angelúcia. Angelúcia. Muito bem. Mais algum outro pedido ou agradecimento, meus queridos? Eu? Pois não. Pedido de oração pela minha tia-avó, o nome dela é Dalva, ela está internada. Saúde? Sim. Mais alguém? Nós oramos. Você não quer falar, José? Está aberto aí teu canal? Tá. Pode fazer oração para a gente aí, pela nossa alta de amanhã, né? Com a graça de Deus aí vai estar tudo bem. E o nosso translado, né? Que a gente está em Domingos Martins. Está um pouquinho frio aqui também, eu estou meio tremendo aqui. Cara. Nesse translado Você não pode nem chegar perto da tua esposa, né? Vai ter que ficar longe aí, vai curtir uma noite de pulando, se mexendo aí para poder passar esse frio. Verdade. Campinho, para quem não conhece, é como se região serrana nossa aqui de Petrópolis, Teresópolis, né? Região serrana do Espírito Santo é gelado. É gelado. Saudade dessa terra. Então nós falamos com o nosso Deus, meus amados. Assim como estamos, convido vocês também a inclinarmos nossas cabeças e falarmos com o Senhor. Senhor Deus, bondoso e amado Pai, que bom podermos nos dirigir a Ti dessa maneira, com toda a confiança como filhos regenerados, resgatados e guardados nos Teus braços de amor e de cuidado. Somos imensamente gratos a Ti, Senhor Deus, porque retiraste sobre nós o domínio de Satanás e nos colocaste, Senhor, como membros da Tua família. E sendo nosso Pai, Tu nos dá o alimento não apenas para suprir as nossas necessidades físicas e emocionais, como também, Senhor Deus, nos derrama de maneira abundante as dádivas e as graças que o Teu Filho Jesus conquistou na morte e ressurreição que enfrentou como um ser humano. Sim, nós agradecemos a Ti, porque através dos méritos da justiça de Cristo, Tu nos reveste também, Senhor Deus, de suficiência, de coragem, de força e de ousadia para seguirmos em frente o trilho da nossa jornada rumo aos céus. Sabemos que pelo Teu Espírito Santo somos guardados dia e noite, para que o diabo não tenha poder e domínio sobre nossas vidas. E queremos pedir, Senhor, que nos dê ardente desejo, vontade de fazer uso desses instrumentos que nos dás. Pai bondoso, queremos também, como parte desta família, olhar para o nosso lado, olhar em derredor e o enxergando irmãos e irmãs
nas suas necessidades, intercedermos por eles diante de Ti. Sim, Senhor, Tu ouve todas as nossas orações, sabe os nossos desejos mais profundos. Mas queremos aqui materializar esse desejo coletivo e interceder em favor desses irmãos e irmãs, amigos, familiares que aqui foram listados e colocados diante desse momento de oração. De modo especial, queremos agradecer pelo presente da vida, pela vida de Dona Clareci, nossa irmã, também da sua mãe, Dona Teresa, completa o aniversário hoje e ao longo dessa semana. Pelo presente da vida, Senhor Deus, que Tu nos dás quando, mais uma vez, nos permite enxergar o renovo de um novo ser, o pequeno Arthur, que nasceu ontem, Pai querido, e vem com um sorriso, com a vida, com força, com ânimo, com saúde. Também, Senhor Deus, Te damos graças e louvor pela vida de sua mãe, Maiara. Que Tu, Senhor, continue fortalecendo a ela e que dê condições para que, juntamente com a sua família, possam receber alta e voltar para casa. Abençoe a vida dos médicos que estão cuidando dela, que estão, Senhor, dispondo do seu tempo, do seu serviço e dos dons, para que não apenas a criança, como a sua mãe, também tenham vida em qualidade na Tua presença. Senhor Deus e Pai, prepare desde já o coração dessa família na escolha de padrinhos fiéis, dedicados, comprometidos com a Tua palavra, para que também o pequeno Arthur seja alvo e receba o maior de todos os presentes, o presente da vida eterna. Senhor Deus e Pai, também colocamos diante de Ti nossas petições em favor da vida da Dona Dalva, do Luiz Cláudio, da Angelúcia, da Claudiane, da Marilândia, Senhor Deus, da família de nossa irmã Mariana e sua família, todos estes, Pai querido, que Tu conheces muito bem as dores, as lutas, os embates, para que os seus corpos, bem como seus espíritos, estejam fortes, estejam sendo guardados por Ti e que eles, Senhor Deus, consigam enfrentar de bom grado essas dores, essas lutas, esses confrontos que estão vivenciando. Senhor, que a experiência que cada um está compartilhando conosco, experimentando na sua existência, seja, Senhor, um testemunho frutífero, para que outros, olhando para as suas histórias, olhando para as suas caminhadas, possam sentir desejo e a vontade de Te conhecer mais e melhor, Pai querido. Tudo isso, Senhor Deus, bondoso Pai, nós entregamos a Ti, pela oração maravilhosa que temos aprendido de intimidade, de segurança, de paz que temos na Tua presença. A oração que Teu Filho Jesus nos tem inculcado e trazido a segurança ao dizermos: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o Teu nome. Venha a nós o Teu reino. Seja feita a Tua vontade, assim na terra como é no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Estimados irmãos e irmãs, recebam cada um de vocês a bênção do nosso Deus. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a sua paz. Amém. Amém.